Vamos ao 12º vídeo da nossa aula 4. Vamos falar de espaço dual. Você já vê um espaço vetorial sobre R. Como R também é um espaço vetorial sobre ele mesmo, faz sentido falar no conjunto das transformações lineares de um espaço vetorial V em R, porque R está colocado aqui como espaço vetorial sobre ele mesmo. Então, escrevemos no lugar dessa notação simplesmente V estrela. Então, dado qualquer espaço vetorial V, a gente sempre vai ter o correspondente V estrela, que é justamente o conjunto das transformações lineares de V em R. Este espaço V estrela é o espaço vetorial dual de V. É esse o nome que a gente dá ao espaço V estrela. Chamamos os elementos de V estrela de forma linear ou funcional linear sobre V. Eu particularmente gosto mais da expressão funcional linear. Bem, vamos então aos exemplos. A transformação linear f de R3 em R, dada por f de x, y, z igual a 2y, é um funcional linear ou forma linear sobre R3. Ou seja, essa transformação linear f pertence ao R3 estrela, tá certo? De fato, ela pega elementos em R3 e tem como imagem números reais. O 2y vai ser sempre um número real. Vamos a um segundo exemplo e bastante importante porque vai ser utilizado mais à frente. Qual a representação geral dos elementos do espaço vetorial dual do Rn? Como se escreve os elementos do espaço vetorial dual do Rn? Ou seja, como se escreve os funcionais lineares do Rn estrela? Bem, sejam f um funcional linear de Rn estrela e seja B a base canônica do Rn, ou seja, esse E1 aqui é o 1, 0, 0, 0, esse daqui é o 0, 1, 0, 0, 0, 0 e esse daqui é o 0, 0, 0 e o último é 1. Então, a base canônica, essa aqui é a base canônica do Rn. Dado então um vetor no Rn, um vetor U com as suas coordenadas x1, x2, xn, etc., temos U igual a x1 vezes E1 mais x2 vezes E2 mais xn vezes En, ou seja, U está escrito como combinação linear dos vetores da base canônica do Rn. Bem, aí quando a gente aplica a transformação linear, ou seja, o funcional linear em U, o que a gente tem? Bem, a transformação linear ela se distribui em toda a soma. Então, em cada parcela você coloca o x1 para fora e você vai ter x1 f de E1 mais x2 f de E2, assim por diante, até xn f de En. Ora, mas esses f dos EIs são números, são números reais. Então, basta conhecê-los e a gente vai conhecer a f naturalmente. Bem, dessa forma, fazendo f de E1 igual a K1, f de E2 igual a K2, f de En igual a Kn, temos que a f de U se escreve desta maneira. Ora, reciprocamente, temos que se a f, ao ser aplicada no vetor qualquer, no vetor U qualquer, for escrita assim, ela também é um funcional linear. Ou seja, em resumo, o que a gente pode afirmar é que se f pertence ao conjunto das transformações lineares de Rn em R, ou seja, se f é um funcional linear de Rn estrela, ele vai ser funcional linear de Rn estrela se e somente se ele se escreve dessa maneira. Essa é a única maneira de se escrever um funcional linear de Rn em R, ou seja, um funcional linear de Rn estrela. Bem, então vamos a um importante teorema. Se B é uma base do espaço vetorial U, então as aplicações f1, f2 até fn de U em R, que a cada vetor U de U, escrito aqui na sua combinação linear dos elementos da base B, associa os elementos x1, x2, xn, ou seja, a cada U vai associar respectivamente essas coordenadas x1, x2, xn. Então, essas FIs que pertencem ao U estrela, elas formam uma base de U estrela. Logo,
a dimensão de U vai ser igual à dimensão de U estrela, porque a quantidade de funcionais lineares vai ser exatamente n também. Ok? Vamos a uma demonstração. Bem, demonstração. Eu quero mostrar que é uma base, então o primeiro passo vai ser mostrar que gera. Mas antes disso, vamos argumentar o fato de que as FIs pertencem de fato ao U estrela. Ora, como as aplicações F1, F2, Fn, a cada vetor de U associa os elementos x1, x2 respectivamente, e esses são números reais, então cada FI dessa pega um vetor de U e associa um número real. E isso é exatamente o que define o fato de que as FIs são todos funcionais lineares, ou seja, pertencem ao U estrela. Bem, agora a gente precisa mostrar que elas geram U estrela. Como se faz isso? A gente pega um funcional linear e mostra que consegue escrevê-lo como combinação linear das FIs. Então, dado um vetor U de U, nós temos que U se escreve dessa maneira em relação à base B. Então, a gente pode aplicar F a essa combinação linear. Então, você vai ter que F de U vai ser, bem, x1 f de U1 mais x2 f de U2, assim por diante, até xn f de Un, porque f particularmente é uma transformação linear. Ora, mas quando você escreve isso, você tem aqui os x1, x2, xn, e essas coordenadas, pelo que foi dado por hipótese no teorema, elas vão ser o f1 de U, o f2 de U, até o Fn de U, ou seja, xn é Fn de U, x2 é F2 de U, x1 é F1 de U. Então, esses F1s, F de U1, F de U2 até F de Un serão números reais. Ou seja, o que a gente conclui é que existem y1, y2 e yn, tais que a nossa F ela se escreve como y1 vezes F1, onde o y1 é esse daqui, então y1 vezes F1, depois y2 vezes F2, depois yn vezes Fn, ou seja, a gente consegue escrever a F como combinação linear das FIs. Logo, F pertence ao conjunto gerado por essas FIs. Então, a primeira parte para demonstrar que as FIs formam uma base está concluída. Precisamos mostrar que as FIs formam um conjunto LI. Bem, mostremos a partir daqui que esse conjunto é LI. Então, como a gente faz isso? Considera uma combinação linear e iguala ao vetor nulo. Lembrando que o vetor nulo de U estrela vai ser justamente o funcional linear que vai, ao ser aplicado a qualquer vetor de U, vai dar o número zero. Né? Esse é o vetor nulo do conjunto U estrela, ou seja, do espaço vetorial U estrela. Pois bem, antes de aplicar as FIs nos UIs, eu gostaria de lembrar primeiro que se eu for escrever o 1 como combinação linear dos vetores da base B, vai dar o coeficiente 1 para o 1 e 0 para o restante. Se eu for escrever o 2 como combinação linear dos vetores da base B, então vai dar 0 no restante e vai ser 1 só na hora de multiplicar o 2. E assim por diante. Quando eu vou multiplicar o n, vou escrever o n como combinação linear dos vetores da base B, vai ser 0 para todo mundo, só vai ser 1 na hora em que eu vou multiplicar o n. Bem, agora vamos aplicar as FIs que nos interessam. Então, na hora em que eu vou aplicar essa combinação linear aqui para cada um dos UIs, o que eu tenho? Eu tenho que a combinação linear aplicada nos UIs, por definição, a soma das transformações lineares aplicadas em um vetor é exatamente a soma de cada uma das ações. Então, vai ser lambda1 F1 aplicado em U1, depois lambda2 F2 aplicado em U1, assim por diante, até o lambda-n Fn aplicado em U1. Acontece que F1 de U1, como nós destacamos aqui, F1 de U1 vai dar justamente o coeficiente que multiplica o 1, ou seja, vai dar 1. Então, na hora em que a gente aplica aqui F1 de 1, a gente tem 1,
então vai ser lambda 1 vezes 1. Agora, f2 de u1, ora, f2 de u1 vai pegar o coeficiente que multiplica o u2 aqui no u1, na combinação linear do u1, e ele é 0. O f3 também vai dar 0 até o fn, todos darão 0, ou seja, f2 de u1 dá 0 até o fn de u1. Portanto, só vai dar 1 o f1 de u1. Então, você vai ter lambda 1 vezes 1, que dá lambda 1, e, consequentemente, como essa combinação linear ela é igual ao operador nulo, então isso vai dar o operador nulo aplicado em u1, que é 0. Então, a gente conclui que lambda 1 é 0. Então, fazendo a mesma coisa agora aplicando em u2, você vai ter 0 na primeira parcela, vai ter 1 na segunda parcela e 0 em todas as outras. Portanto, aqui você vai ter lambda 2 e, novamente, isso é igual ao operador nulo aplicado em u2, que é 0. Portanto, lambda 2 também é 0. E isso vai ser assim até a última. Então, na última, quando você for multiplicar lambda 1 f1 aplicado em un, você vai ter 0 na primeira parcela, 0 na segunda, até a penúltima parcela. A única que não vai dar 0 vai ser o fn de un, que aí vai dar 1. Então, você vai ter lambda n vezes 1, que dá lambda n, mas isso é o operador nulo aplicado em un, que é 0. Portanto, você conclui que o lambda n também é 0. Assim, você tem que todos os lambdas são nulos, portanto, esse conjunto ele é Li. E como a gente já tinha mostrado que gerava todos os vetores de U estrela, consequentemente, ele é uma base de U estrela. E como a quantidade de vetores dessa base é exatamente a mesma quantidade de vetores da base B, então a gente tem que a dimensão de U é igual à dimensão de U estrela, que nesse caso é N. Essa base que nós definimos nesse teorema, formado por essas FIs, ela é chamada de base dual da base B formada pelos U's, se elas se relacionam da forma que nós demonstramos no teorema. Bem, vamos a um exemplo. Determinar a base dual da base B formada por 0 e 1. Bem, façamos o 1 igual a 0 e o 2 igual a 1. Como a gente viu no exemplo, em um dos exemplos anteriores, no último exemplo, na verdade, todo funcional linear do Rn, ele é sempre escrito dessa maneira. É um número vezes a primeira entrada, mais um número vezes a segunda entrada. Então, essa é a maneira geral de se escrever o F1 e o F2. Então, precisamos determinar quem é A, B, C e D para que a gente saiba quem é F1 e F2. Mas o que acontece é, F1 aplicado em 0 pode ser visto como F1 aplicado nessa combinação linear dos vetores de B, onde 1 vezes 0 vai dar o próprio 0 e 0 vezes 1 vai dar 0. E o F1 aplicado numa combinação linear sempre vai ser a primeira coordenada, portanto vai dar 1. Por outro lado, F1 aplicado em 0, eu posso colocar 1 no x, 0 no y, então eu vou ter A. Então eu concluo assim que A é 1. De maneira análoga, quando eu aplico F1 em 1, bem, a combinação linear é essa, a primeira coordenada é o 0, portanto vai dar 0. E quando eu aplico o 1 aqui, no lugar do x e do y, eu vou ter A mais B. Então eu vou ter que A mais B vai dar 0, só que o A é 1, então eu concluo que o B é menos 1. Bem, F2 aplicado em 0, quando eu colocar 1 e 0 aqui, eu vou ter C. Mas F2 vai me dar a segunda coordenada da combinação linear, que dá 1, 0, combinação linear dos vetores da base B. Ora, então isso daqui vai dar 0. Assim eu concluo que C vezes 1 mais D vezes 0 vai ser 0, portanto C é 0. E F2 aplicado em 1, quando eu coloco aqui 1 e 1, eu tenho C mais D. Só que eu já tenho que C é 0 e F2 vai pegar a segunda coordenada, portanto vai ser 1. Então eu tenho que D igual a 1. Então, considerando aqui A igual a 1 e B igual a menos 1, eu tenho que F1 de xy é x menos y. E colocando aqui C igual a 0 e D igual a 1, eu tenho que F2 de xy vai ser y. Portanto, essa é a base dual da base B que foi dada, onde eu tenho F1 e F2 definidos dessa maneira para todo xy no R2. Bem, matrizes semelhantes a gente fala no próximo vídeo.